Maravilhoso Deus e Pai, eu te agradeço, Senhor, por mais um dia aqui na Tua presença, mais um dia nesse estudo, mais um dia nós nos comprometemos a estar diante da Tua presença. Não é diante dos homens que nós estamos, Senhor, mas é diante da Tua presença que nós nos colocamos aqui, porque nós decidimos nos dedicar aos estudos da Tua palavra, a Tua palavra que é viva, a Tua palavra, Senhor, que ela é fiel, Senhor, a Tua palavra que não muda, de gerações em gerações, Senhor, a Tua palavra ela permanece a mesma, nações mudam, reis mudam, líderes, Senhor Jesus, mudam, mas a Tua palavra permanece a mesma, porque o Senhor é o mesmo de ontem, o Senhor é o mesmo de hoje, e assim o Senhor será para sempre. Então que o Senhor possa conduzir as nossas vidas, que a nossa mente, Senhor, esteja alinhada. Traz agora um alinhamento, Senhor, do céu com um alinhamento terreno. Senhor, alinha, Senhor, as nossas mentes agora, Pai, ao Teu ensino, à Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos transmitir, aquilo que o Senhor quer nos passar. Senhor, muitos aqui venceram o cansaço, Pai, venceram as barreiras, as dificuldades para estar aqui, e eu acredito, Senhor, que todo aquele que chega diante de Ti não sai da mesma maneira, todo aquele que passa pelo Senhor não consegue sair, Senhor, da mesma maneira. Então, em nome de Jesus, conduz este ensino, porque tudo, Pai, é para a glória e honra do Teu nome, que é santo. Em nome de Jesus eu oro e eu agradeço. Amém. Amém, gente? Então, na aula passada, não gravei ainda, vou gravar ainda a aula de número 3, essa aqui é a aula de número 4. Nós falamos um pouco sobre a vida de Abraão, né? Quando Deus ele chama Abraão para sair da sua parentela, para que ele vá rumo, caminhe em direção à terra que o Senhor preparou para ele. O Senhor tinha uma terra preparada para ele, né, para sua descendência, e Abraão prontamente se dispôs a ouvir a voz do Senhor. Ele não pensou duas vezes, ele não questionou, ele simplesmente pegou sua esposa. Aí nós vimos que ele pega também o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão que já havia falecido, e juntos eles partem em direção a essa terra prometida. E ali nós vemos que, né, só fazendo um geralzão do que foi a nossa última aula, né? Então aí vemos que em determinado momento, como os dois cresceram muito em bens, né, em animais, em posses, chega um momento que eles precisam se dividir. Então Abraão diz para o seu sobrinho para ele escolher o lugar, porque Abraão sabia que a bênção estava sobre ele. Então, independente do lugar para onde ele fosse, se ele fosse para a direita ou se ele fosse para a esquerda, certamente o Senhor o abençoaria. Então Abraão deixa o seu sobrinho Ló livre para que ele pudesse escolher o lugar para onde ele fosse. Então agora nós vamos entrar. Seu sobrinho Ló, ele decide então ir para as regiões. Ele olha para as regiões de Sodoma e Gomorra e os olhos dele se engrandecem, né? Ele vê tudo muito bonito, e ele diz para Abraão: é para lá que eu quero ir. E Abraão respeita essa decisão. Abraão fala: tudo bem, pode ir para lá. Se você escolher ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Então o sobrinho de Abraão, Ló, ele vai. E nós vimos então que Deus ele só faz a promessa para Abraão de que ele teria um filho, né? Deus só revela as promessas para Abraão quando ele se separa de Ló. Porque o desejo de carregar Ló consigo foi de Abraão. Em nenhum momento Deus tinha falado para Abraão, quando Deus disse para Abraão: sai da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. Em nenhum momento nós vemos Deus falando para ele levar o seu sobrinho. Mas também não vemos em nenhum momento Deus impedindo de Abraão levar o seu sobrinho. Nós vemos aqui que nós temos a vontade permissiva e a vontade soberana de Deus. Então nós vemos ali que Deus ele permite, por amor a Abraão, que era justo, que era fiel ao Senhor, por amor a esse Abraão, Deus permite que ele leve o seu sobrinho. Só que aí nós vemos que vai ter algumas consequências. Abraão ele sofre algumas consequências decorrente da sua decisão de levar o seu sobrinho. Mas a partir do momento que eles se separam, que cada um vai para um lado, aí Deus ele vem e torna a falar com Abraão novamente. Então veja a forma como Deus ele trabalha, gente. Deus ele trabalha
de maneira respeitosa. Eu vejo isso como uma maneira respeitosa, né? Aí nós vemos ali que Abraão, ele cai naquele sono profundo, né? Onde Deus pede para ele preparar um sacrifício ali, né? Para ele, e Abraão traz ali os animais, corta, não, deixa somente as rolinhas, né? Um pombinho, um casal, sem cortar ao meio, mas os outros animais ele corta. Então, é algo que eu queria explicar para vocês, que não deu para falar na outra aula. Isso, gente, simbolizava uma aliança. Quando Abraão leva esses animais para a presença de Deus, corta eles ao meio e fica ali esperando Deus aparecer, Abraão cai num sono profundo. Naquela época não tinha ainda papel, não tinha ainda cartório, juiz, para as pessoas assinarem, como nós fazemos hoje, quando nós fazemos uma aliança de compra e venda com alguém, uma compra de uma casa, com um casamento, nós nos dirigimos até o cartório e lá é feito as assinaturas, né? É reconhecido firma quando necessário e é dessa maneira que nós estamos provando, né? Dando a nossa palavra. Mas naquela época, gente, as alianças eram feitas mediante o sangue, né? Deus pede para ele caminhar sobre o sangue. As pessoas tinham que caminhar sobre o sangue de um animal puro, que estava garantindo que ele iria cumprir a aliança. Mas vejam bem, gente, um fato interessante nesta passagem. Quando Deus chega para fazer a aliança, Abraão já está dormindo. Então, nós vemos Deus fazendo uma aliança sozinho. Nós vemos que o fogo do Senhor, ele vem e passa, ele consome aquele sangue, aqueles animais, aquele sacrifício que estava ali, e ele começa a revelar várias coisas enquanto Abraão está num sono profundo. Revelar que a descendência de Abraão ia sofrer como estrangeiros, como escravos, por 400 anos. Deus começa a mostrar tudo que iria acontecer com a descendência de Abraão. Mas por que Deus ele faz essa aliança sozinho? Por que ele não espera Abraão estar acordado para ele fazer essa aliança, já que a aliança é entre ele e Abraão? Porque, gente, Deus estava garantindo que essa aliança não ia ter quebra, que não ia ter nenhuma quebra de aliança. Porque se Deus faz essa aliança com um homem, pode ser que ou Abraão ou um descendente seu, algum momento pudesse quebrar essa aliança. Então, para ter garantia de que não teria quebra, Deus ele faz aliança com ele mesmo. Olha só que incrível isso, gente. Então, Deus ele faz, enquanto Abraão está naquele sono profundo, Deus ele passa e ele faz aquela aliança consigo mesmo. Ou seja, Deus ele não nega a sua palavra. Deus ele não quebra a sua aliança. Deus ele não volta atrás da sua palavra. Uma vez que ele faz a promessa que é liberada da sua boca, ela vai se cumprir. Então não teria como essa aliança ser quebrada, porque Deus ele fez aliança com a sua própria palavra. Deus faz aliança consigo mesmo. Vocês conseguiram entender? Ficou bem claro, gente, essa parte? Então veja como que Deus é incrível. Deus faz essa aliança sem contar com o homem, porque haja vista que o homem tinha pecado, haja vista que o homem tinha falhado lá no primeiro plano, né, na criação do jardim. Então, nada impediria de que esse homem já, como nós vimos aqui, que o Deus ele diz, quando ele vai destruir a terra com um dilúvio, ele fala ali para Noé que o homem ele já nasceu com a natureza corrupta, né, com o seu espírito corrupto. Então, com uma natureza pecaminosa, desde pequenininho o homem já nasce com essa natureza. Então, Deus ele não depende ali do homem para realizar a sua aliança. Então, ele faz aliança com ele mesmo, nos garantindo que essa aliança não será quebrada. E é a aliança que permanece até hoje. É a aliança que me segue, é a aliança que te segue, porque aí depois nós vimos que veio Jesus, né? Deus ele manda Jesus como sacrifício, né? Porque Jesus ele morreu naquela cruz, porque para que nós tivéssemos o direito, né, de ser chamados filhos de Deus. Ou seja, estamos debaixo dessa aliança, né, que a gente estava. Aí nós vemos que quando Abraão, Deus encontra justiça nele, é falado assim que e isso lhe foi creditado, que Abraão ele creu no que o Senhor disse, ele creu nas promessas, e fala assim na palavra de Deus, e isso
lhe foi creditado como justiça. Demorou um pouco para eu entender essa palavra, né? Isso lhe foi creditado como justiça. Como assim, gente, como justiça? Essa justiça não seguia somente Abraão. Essa justiça, ela se estendeu até nós, até os dias de hoje, até a nossa geração. Nós temos direito de participar da justiça de Deus, gente. E isso é algo maravilhoso, porque se nós não temos a justiça de Deus operando em nosso favor, então nós não podemos contar com mais ninguém. Certo, gente? Vocês estão conseguindo me entender? Então, a justiça de Deus, ela é baseada, né, na misericórdia e no fogo da sua ira. Então, antes que o fogo da sua ira alcance, por causa das multidões dos nossos pecados, Deus, ele ainda tem as suas misericórdias. Sua palavra diz que as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã. Mas chega uma hora, gente, chega uma hora que Deus, ele vem com o fogo da ira, que foi o que aconteceu, que nós vamos ver depois lá em Êxodo, que foi o que aconteceu com aquele povo que se rebelou contra o Senhor. Deus, ele deu oportunidade para aquele povo se arrepender, e é o que ele faz nos dias de hoje, é o que ele faz com a gente. Ele dá oportunidade para que a gente se arrependa dos nossos pecados, para que a gente alcance a misericórdia, para que a gente possa se esconder na fenda da rocha. O que é essa fenda da rocha, gente? A fenda da rocha é Cristo. Quando a gente se esconde em Cristo, nós alcançamos a misericórdia vinda de Deus. A misericórdia de Cristo, ela nos esconde para que o fogo da ira de Deus, ele não nos consuma. Olha só, gente, porque Deus, quando Moisés fala para Deus assim, Deus, eu quero ver a tua face. Deus fala para Moisés, você não pode me ver, porque se você me ver, você morre. Porque tamanha é a glória de Deus, gente, que na nossa natureza humana, se nós vermos o Senhor face a face, a gente morre. Porque Deus, ele é poderoso. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é como multidões de águas, como a voz de muitas águas, como o som de trovão. Tanto é que quando o povo lá no deserto pede para Moisés que quer ver o Senhor pede para eles se aproximarem do monte que ele vai aparecer. E quando aquele povo já está todo reunido ali no pé do monte, o Senhor começa a manifestar a sua presença, gente. É raio, é trovão, o monte começou a estremecer. É algo terrível, gente, é algo terrível. Não há quem possa suportar o dia do Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala que o dia do Senhor será um dia terrível. Tem muitas pessoas achando que o dia do Senhor vai ser algo, porque vai ser um dia lindo, vai ser o Senhor Jesus descendo sobre as nuvens, realmente ele vai vir buscar a sua igreja, mas será um dia terrível para aqueles que não estão em Cristo, porque não há quem possa resistir diante da glória do Senhor. O Senhor, ele não tem a nossa natureza humana, gente. Então, preciso que vocês entendam isso. Quando fala que o Senhor, ele é terrível, não é um terrível num sentido ruim, é num sentido de poder. É como se fosse um som de trovão, né? Relâmpago. Então, quando Deus, ele começa a manifestar para aquelas pessoas a sua glória, né? Que eles pediram, eles queriam ver. Então, Deus fala, eu vou me mostrar para eles, né? As pessoas ficam apavoradas, gente. As pessoas começam a correr desesperadas, procurando lugar para se abrigar, porque elas falam, nós vamos morrer. Elas falam, Moisés, pede para Deus parar, nós não queremos ver mais. Então, Moisés era aquele que via Deus face a face. Então, Moisés, ele é aquele que suportava. Mas quando ele pediu para ver Deus de verdade, gente, que nós vimos que Deus aparecia na nuvem de glória para esse Moisés, né? Então, quando ele quis ver o Senhor fala para ele, se esconde na fenda da rocha. O que é a fenda da rocha, gente? É um buraco numa rocha, numa pedra, numa montanha, que ela foi ferida por raios, por tempestades, por trovões, e ela fez um buraco. E ela é chamada de fenda porque ela tem espaço para uma só pessoa se esconder dentro dela. Por isso que é chamada de fenda da rocha. Então, Deus fala assim para ele, tá vendo aquela rocha ali? Se esconde lá que eu vou passar de costa. Porque se ele passasse de frente, gente, Moisés não ia suportar. Moisés certamente morreria. Então Deus, ele passa de costa e Moisés, ele está escondido. Então essa fenda dessa rocha
ela representa Cristo. Porque em Cristo, gente, tem lugar para cada um de nós. Para cada um de nós se esconder nessa rocha que é Cristo. Então, hoje, Cristo, ele opera como nosso advogado. Preste bem atenção nisso. Ele hoje é nosso advogado, tá? Mas, no dia do Senhor, no dia do juízo final, ele não vai vir como advogado, gente. Ele vai vir como juiz. Ele vai vir julgar as nações. Ele vai vir julgar as nossas atitudes. Vai vir julgar os nossos atos. Então, por isso que se fala o terrível dia do Senhor. Então, temos que aproveitar enquanto estamos aqui, para que nós possamos alcançar a misericórdia de Deus, mediante o nosso advogado, que é Cristo. Amém? Então, nós vemos ali Abraão, ele foi creditado justiça nele, e essa justiça, ela segue até os dias de hoje. Deu para entender? Ficou claro, né? Então, nós somos justificados. Então, aquele crédito que foi dado a Abraão e ainda está sobre a nossa vida, né? Porque Jesus veio agora, então Jesus hoje ele é o nosso advogado, ele intercede ao Pai, né? Ele fala, Senhor, tem misericórdia, né? Eles estão ali quando a gente se arrepende, né, dos nossos pecados. Jesus é o que intercede ao Pai pelos nossos pecados, né? Quando nós nos arrependemos de verdade. Então, por causa desse Abraão de tamanha fé, né? E lá no livro de Romanos também vai falar, gente, sobre Abraão. Olha só que coisa mais linda. Que fala assim, ó. Abraão, vou ler aqui para vocês, está lá em Romanos capítulo 4, a partir do versículo 18, ó. Abraão, contra toda a esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Por que contra toda esperança, gente? Porque não tinha esperança dele ser pai de nações, porque sua mulher era estéril. Então ele creu mesmo diante de tamanha falta de esperança. Ele creu, né? Quando Deus fala que ele seria pai de multidões, ele decidiu crer, gente. Então, a palavra de Deus fala isso lá em Romanos, né? Creu contra toda esperança, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a tua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiças. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós, a quem Deus creditará justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, a Jesus nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então, nós vemos aqui, né, na carta aos Romanos, Paulo falando, né, a respeito desse crédito que Abraão recebeu, que eu acabei de explicar para vocês, que não foi só creditado para ele, mas também a nós. Porque quando aquele que morreu ressuscitou dos mortos, que foi Jesus, ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Então isso é algo maravilhoso, porque se Jesus não tivesse vindo, gente, não teria justificação nenhuma para nós. E isso foi algo que Deus já tinha dito para Abraão lá no passado. Então, só para vocês entenderem acerca dessa justificação. Ficou claro, gente? Deu para entender bem? Então tá bom. Agora, gente, vamos percorrer aqui. Deixa eu só ver aqui que horas são. Quem precisar sair, eu recebi algumas mensagens, então não tem problema. Tô gravando aqui já do celular, tá? Vou postar lá depois, não tem problema, tá? Então agora vamos entrar na parte de Sodoma e Gomorra. Ló, sobrinho de Abraão, ele está lá
vivendo em Sodoma e Gomorra, né? Um povo totalmente perverso, todo corrompido. E Abraão, nós vamos ver agora Abraão interceder por Sodoma. Deus, ele fala para Abraão que ele vai destruir esta cidade por conta dos pecados do povo, né? Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer, né? Ele fez uma pergunta. Aí o Senhor, ele vai dizer para Abraão: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grande, é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que eu tenho ouvido. Se não, eu saberei. Então chegaram diante de Deus acusações a respeito de Sodoma. E Deus, ele diz para Abraão, né? Aí Abraão aproximou e diz: exterminarás o justo com o ímpio? Eu tô lendo lá, gente, no capítulo 18 de Gênesis, tá? Capítulo 18, agora o versículo 23, tá? Se vocês quiserem acompanhar aí. Aí Abraão começa a entrar, ele começa uma intercessão. Ele fala: Senhor, mas se tiver 50 justos, o Senhor não destrói a cidade? Aí o Senhor fala: não, se eu encontrar 50, eu não vou destruir, mas não tem 50. Aí Abraão vai diminuindo: Senhor, mas se tiver 40? Se tiver 40 também não vou destruir, mas não tem 40, Abraão. Senhor, mas e se tiver 30, 20, 10? Até que Abraão chega lá, né? Até que Abraão chega que não encontra nenhum, aqui no finalzinho do capítulo 18. Até que chega a 10. Fala: Senhor, se for encontrado 10, pelo menos 10 justos lá, o Senhor não destrói? O Senhor fala: não vou destruir, Abraão, se tiver 10, mas não tem nem 10. Então, o que o Senhor está querendo dizer para Abraão? Aí, tendo acabado de falar isso para Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Então, o Senhor está mostrando ali para Abraão que não existe nenhum justo em Sodoma. E nós vimos aqui que o sobrinho de Ló, Abraão está intercedendo por essa cidade porque o seu sobrinho agora passou a viver lá com a sua família. Ele tinha 2 filhas, uma esposa e seus genros, né, que eram noivos, né, de suas filhas. Então Abraão começa a interceder por amor a esse seu sobrinho, né? E Deus, ele fala para Abraão que não existe nenhum justo ali e que realmente as acusações contra aquele povo foi tanta que Deus desceu, gente. A palavra de Deus diz que ele desceu para ver pessoalmente se correspondia o que estava chegando aos ouvidos dele, né? Certamente os anjos, né, vinham passear pela terra e levavam essa informação, né? A palavra de Deus não fala assim que as acusações chegavam diante de Deus, né? Então, certamente, né, anjos que passeavam ali pela terra pegavam essas informações e levavam até Deus. Então, o próprio Deus, gente, para vocês verem, tamanha era a perversão daquele povo, que o próprio Deus decide descer para... Eu imagino que Deus falou: não é possível que isso está acontecendo. O próprio Deus diz: eu vou lá ver se realmente é verdade o que está chegando nos meus ouvidos. E quando Deus vem, gente, realmente, aquele povo estava muito corrompido, a ponto de não ter um justo. Então, o Senhor diz que vai destruir aquela cidade, né, com enxofre. Aí o Senhor, antes disso acontecer, o Senhor, ele manda homens para ir lá na casa de Ló. Ele manda 2 anjos. A palavra de Deus diz assim, lá no capítulo 19, vai falar assim: os 2 homens perguntaram a Ló, capítulo 19, versículo 12. Você tem mais alguém na cidade? Genros, filhas ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, né? Mas antes disso acontecer, gente, nós vemos que quando esses homens, eles chegaram lá, quando esses 2 anjos chegaram lá, eles eram muito bonitos, né, gente? As pessoas viram que eram diferenciados, né? Eram anjos. Então aquele povo estava tão pervertido. Aí quando eles chegam até Ló, eles começam... Ló manda preparar uma refeição para eles, né? Mas o povo daquela cidade era tão pervertido, começa
querer invadir a casa de Ló. Eles querem ter relações com aqueles dois homens. Olha só isso, gente. Olha a perversão daquele povo. Então Ló, ele começa a ficar desesperado. Aí aqueles anjos, eles ferem aqueles homens de cegueira, porque eles começaram a tumultuar tanto a porta ali da casa de Ló, que eles estavam quase entrando, gente. Aí Ló fala assim, gente, esses são homens de Deus, se afastem daqui, pelo amor de Deus, né? Aqui, deixa eu ver se eu... Não, meus amigos, não façam essa perversidade. Lá no versículo 6, ele vai falar, olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para vocês. Ló chegou a oferecer as suas 2 filhas para que eles não façam aquilo com aqueles homens de Deus, né? Mal sabia Ló o poder que aqueles homens tinham, né? Então Ló, ele tenta dar um jeitinho. Então quando aqueles homens chega ali, ele fala assim, mas não faça nada com estes homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram eles, e disseram, este homem chegou aqui como estrangeiro, e agora quer ser o juiz? Faremos a você o que pior do que fizeram a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Então eles queriam entrar a todo custo. Aí, gente, depois feriram... deixa eu achar aqui. Nisso, os 2 visitantes, os 2 anjos, agarraram a Ló e puxaram para dentro e fecharam a porta. Aí eles feriram com cegueira aqueles homens para que eles não conseguissem encontrar a porta. Então eles não conseguiam encontrar a porta para entrar, mas eles estavam ali, gente, querendo entrar. Aí esses 2 anjos, eles começam a falar para Ló, se tiver mais alguém aqui, tira daqui. Olha só, gente, Deus ouviu a oração de Abraão. Por amor a Abraão, Deus envia esses 2 anjos para tirar Ló e toda a sua família de lá, de Sodoma. Então, eles falam assim, ó, preciso que você faça isso depressa, porque enquanto você estiver aqui, nós não podemos fazer nada a esta cidade. Então, nós precisamos que você age depressa. Pegue a sua família, pegue todo mundo que está com você e corre para as montanhas. Aí Ló fala assim, não, mas se eu for para a montanha lá, eu vou ser morto. Eu posso ir para uma cidade que tem aqui pequenininha, aqui perto? Aí eles falam, tá bom, então mais esse pedido eu vou conceder a vocês. Então, eles têm misericórdia ali de Ló, né? E atende mais esse pedido. Então, Ló corre para uma cidade pequena chamada Zoar. Mas enquanto eles estão caminhando, eles têm uma instrução que não era para olhar para trás, porque aquele que olhasse para trás, gente, se tornaria uma estátua de sal. Então, algo importante aqui. Deus, ele está operando, a justiça de Deus, ela vai começar a ser operada sobre essa cidade. Como eu disse para vocês, quando a justiça de Deus ela é operada, não há homem que possa deter nem resistir, certo? Mas antes que a justiça de Deus seja operada, Deus está operando com misericórdia sobre a vida de quem? De Ló. Por amor a quem? Por amor a Abraão. Porque pelo visto ali nem Ló e nem a sua família era considerado justo. Mas por amor a Abraão, Deus, ele está operando ainda misericórdia antes de operar com a sua justiça. Então, e quando Deus está operando com misericórdia, não temos que olhar para trás, para o que ficou para trás. Quando Deus opera com misericórdia para a nossa vida, gente, nós temos que avançar. Avança, Deus falou para ele, avança, corre, porque enquanto vocês estiverem aqui, eu não posso fazer nada. Então, a mulher de Ló, ela olha para trás. E ali a mulher de Ló, ela se transforma numa estátua de sal, a palavra de Deus vai dizer. Imagina, gente, Ló não podendo olhar para trás e nem para sua mulher. Ele teve que correr sem olhar para trás com as suas 2 filhas. Imagina o desespero. Para que nem ele, nem suas filhas morressem ali também como sua esposa. Então, ele e suas 2 filhas fugiram para essa cidade de Zoar, né? Aí, lá no versículo 24 agora vai falar, então o próprio Senhor fez chover do céu enxofre sobre Sodoma e Gomorra, que eram 2 cidades vizinhas ali. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície com todos os habitantes das cidades e a vegetação. E a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Aí, quando Deus arrasou as cidades das planícies, lá no versículo 29 agora, lembrou-se de Abraão e tirou Ló,
do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Então, Deus ele lembrou-se de Abraão, da intercessão de Abraão, e tirou Ló. Aí diz a palavra de Deus que caiu enxofre e fogo do céu, gente. Fogo e enxofre. E essa região hoje é ali, por isso que eles dizem que é a região do Mar Morto, né? Tanto na sua planície, quanto no mar. Quanto na terra, quanto nas águas. Por isso que ali era uma terra onde não tinha vegetação. Porque o enxofre e o fogo foi tanto que nada mais ali teve vida. Por isso que o Mar Morto, nada tinha vida. Mas depois nós vamos ver que tem uma promessa de Deus, que haveria rios no ermo, que Deus faria nascer vida de novo no Mar Morto, que frutas, plantas voltariam, né, a viver ali naquela região, onde caiu o enxofre do céu. Então, só para vocês saberem, nos dias de hoje, é aquela região do Mar Morto ali. Ali era Sodoma e Gomorra, tá? Aí, gente, a Ló começa a viver ali em Zoar, mas aí ele foge para as montanhas, ele começa a viver nas montanhas com suas duas filhas. Aí vai chegar um momento que as suas duas filhas começam a ficar com medo de não ter descendentes. Então, o que elas fazem, gente? Elas cometem um incesto. O que é incesto? Que depois nós vamos ver que foi algo proibido pelo Senhor, que é o relacionamento entre pessoas da mesma família, relação do pai com o filho, né? Porque até então isso era com os irmãos, né? Era normal, porque a terra precisava crescer, né? Se multiplicar. Mas depois nós vamos ver que isso é algo que Deus reprova. Então elas embebedam seu pai, Ló, e deitam com eles. E uma engravida, depois no outro dia a outra deita com o pai também, dá vinho para ele beber, engravida, as duas engravidam do próprio pai, né? Porque elas tiveram medo que elas iam ficar sem ter filhos, né? Medo que vê aqui na palavra, no finalzinho do capítulo 19, fala assim, no 36. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. A mais velha teve um filho e deu-lhe o nome de Moabe, que são os Moabitas, tá? Até hoje eles são conhecidos como Moabitas, o pai dos Moabitas. E a mais nova também deu um filho chamado de Ben-Ami, que até hoje é o pai dos Amonitas. Então, os Moabitas e Amonitas. E nós vamos ver, gente, que esses Amonitas foi um povo que deu muito trabalho para o povo de Deus. Então, teve uma consequência, tá? Essa atitude delas. Agora, Abraão, ele já está lá em Gerar. Ele já está lá em Gerar com a sua família, vivendo lá. Ele partiu da região do Negueb e foi viver em Cádiz e Sur. Depois de algum tempo, ele passou a morar em Gerar. E ele dizia a sua Sara, sua mulher, ele dizia que Sara, sua mulher, era sua meia-irmã. Então, o rei daquela época, né, Abimeleque, quando Abraão chega ali, ele tem medo do rei, porque Sara era muito bonita, né? E ele tinha medo que ele fosse morto por conta da beleza de sua esposa, né? Então ele diz que, novamente, gente, ele vai mentir. Vocês lembram que na nossa outra aula ele mentiu pro rei, né? Que falando que Sara era sua irmã. Aqui, gente, ele vai cometer a mesma mentira pela segunda vez. Abraão vai dizer, aí Abimeleque toma Sara como sua mulher, mas Deus impede. Deus aparece para ele em sonho, fala assim, devolve ela, porque ela é uma mulher casada. Se você fizer alguma coisa com ela, certamente você morrerá. Aí Abimeleque vai e fala para Abraão, por que você fez isso? O que você fez? Né? Você não poderia ter feito isso. Aí Deus fala assim para ele, mas pede para ele orar para você, para que você não morra e para que não morra nenhum da tua casa, porque ele também é sacerdote. Então, Abraão fala que ficou com medo, né, de morrer, e fala que realmente Sara é sua meia-irmã,
que Sara ele fala assim, ó, na verdade ela é minha irmã por parte de pai, mas não por parte de mãe. Aí veio a ser a minha mulher. Então, Abimeleque trouxe ovelhas e bois e servos e deu a Abraão e devolveu a sua mulher. Então nós vemos aqui mais uma vez Abraão mentindo, né, contando uma mentira para poder escapar da morte, né? E com isso ele trouxe consequências sobre a vida daquele povo. Aí ele teve que acabar orando para aquele rei, para que ele não morresse, né? Aí depois no capítulo 21 nós vamos ver o nascimento de Isaac. Aí a palavra de Deus diz que o Senhor ele foi bondoso para com Sara e Sara engravidou, né? A palavra de Deus aqui cumprindo a promessa que ele tinha feito. Eles já estavam sem vigor, já estavam na velhice. Era impossível Sara engravidar naquela situação e também Sara era estéril. Mas agora nós vamos ver esse momento maravilhoso do cumprimento da promessa de Deus. Sara engravida, né, e dá à luz a Isaac. Ele chamou de Isaac, que significa, deixa eu ver aqui, eu acho que significa riso, não tá falando aqui, tá, gente? Mas eu acho que é riso, né? Alegria, né? Então, na época fixada por Deus, em sua promessa, aí Abraão dá o nome ao seu filho Abraão dá o nome de Isaac ao filho que lhe dera com Sara. Quando seu filho Isaac tinha 8 dias de vida, aí Abraão faz a circuncisão, como Deus tinha pedido, né? Para que todo menino que nascesse fosse circuncidado como sinal da aliança. Abraão circuncida ali então o seu filho, aí fala aqui, né, e Deus me encheu de riso, né, todos que souberam disso rirão comigo, né, porque é algo maravilhoso que Deus realizou ali. Quem diria, né, Abraão e Sara, quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos, contudo lhe dei um filho em sua velhice. Deixa eu tomar um pouco de água. Agora vocês lembram que Abraão ele tinha um filho ali com a escrava, né? Um filho que foi concebido por conta de uma precipitação de Sara. Então, Abraão teve um filho com a escrava Agar. Agora, gente, começa a ter um desentendimento. O menino começa a crescer, começa a ser desmamado. Então, começa a haver um desentendimento, porque Sara diz para Abraão que Ismael está rindo, caçoando, né, do filho do Isaac, que era o herdeiro. Então, ela fala assim, ó, livre-se daquela escrava do seu filho. Aí, Abraão fica perturbado, né? Abraão acredita que fica meio, o que eu vou fazer? Ele também é meu filho, né? E aí, Deus diz para Abraão, lá no capítulo 21, versículo 12, não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda tudo que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um grande povo, pois ele é seu descendente. Ou seja, a aliança, gente, ela é por meio de Isaac, a aliança da grande descendência, que Deus promete a Abraão, será pelo filho de Isaac, pelo filho Isaac, que não é o primogênito, né? Porque nós vimos que Ismael era o primogênito, mas Isaac é o filho da aliança, é o filho que Deus vê como primogênito, porque ele é o filho que está na aliança de seu casamento com Sara. Então, quando Deus olha, é isso que Deus queria desde sempre. Aquele filho eles fizeram por conta própria, mas o filho que Deus havia prometido era esse. Então é esse o filho que vai dar sequência à linhagem aí de Abraão, né? A grande nação. Mas Deus também fala para Abraão ficar tranquilo, porque também ele daria uma descendência a Ismael, porque além de tudo ele é filho, né? Deus ele também é um Deus de misericórdia, como nós vimos. Então Deus também vai fazer um grande povo descendente de Ismael. Aí Agar pega o menino e aí nós vamos ver aqui na palavra que ela vai fugir para o deserto e chega um momento que a água que ela estava levando ela acaba e ela começa a se desesperar, começa a chorar. Então a palavra de Deus diz que ela coloca o menino a um tiro de flecha.
Então imagina um tiro de flecha, uma certa distância, para que ela não ouvisse o menino chorar e morrer, porque certamente ela não suportaria. Imagine vocês, uma mãe ali sem ter para onde ir, com um filho, sem ter água, sem ter comida para oferecer para ele. Então imagina vocês o desespero de Agar. Aí é quando aparece um anjo para ela ali no meio do seu desespero, da sua angústia. Olha só, gente, ela sendo ainda escrava, né? Nós vemos que Deus aqui ele não faz distinção de pessoas, porque Deus ele se atenta para o choro de Agar, mesmo para o desespero dela, mesmo ela sendo uma escrava, né? Mesmo ela não teve culpa de nada, ela simplesmente cumpriu ordens do que foi mandado, né? E agora ela estava ali sofrendo, né, por conta do seu filho, sem ter o que dar para ele de beber. Então a palavra de Deus diz que vem um anjo e fala para ela assim, ó, levante. A hora que ela abre Deus ouviu o choro do menino no capítulo 21, versículo 17. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e disse: o que a aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Agora Deus está falando para Agar. Deus tinha falado para Abraão que faria do menino um grande povo, mas agora Deus está falando para a própria mãe do menino que faria um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino. Ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. Então, gente, Deus não desamparou nem Agar e nem o menino. Então Deus revela ali que faria também deles um grande povo, que hoje é o povo que vive em briga com Israel. É aquele povo ali que eles vivem em guerra, tá? Em consequência, a precipitação, aquela atitude impensada de Sara. Então até hoje as consequências estão aí para todo mundo que quiser ver. Essa briga que existe, né, por terras, por posse, entre Israel e o povo da Palestina ali, né, na região da faixa de Gaza. Então, são esses os descendentes de Ismael. Eles são parentes, né? E vivem em guerra até hoje. Aí depois nós vamos ver que Abimeleque vai fazer um acordo ali com Abraão, né? Abraão tá ali naquela terra, continuando aí o capítulo 21. Abraão tá ali naquela terra, então ele começa a enriquecer muito, começa a ter muitas posses. Então Abimeleque vê que não dá mais para ele ficar ali, as pessoas começam a ter inveja de Abraão, né? Então Abimeleque dá algumas coisas, né, para Abraão. E Abraão passa então a viver na terra dos filisteus por longo tempo. Agora nós vamos entrar numa parte, gente, que Deus ele vai provar Abraão. Este filho que Deus prometeu para Abraão, agora Deus vai fazer uma prova. Aí fala assim, ó, capítulo 22. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, e ele respondeu: eis-me aqui. Aí então Deus diz: tome seu filho, o seu único filho, Isaque, quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Ai, gente, essa parte aqui eu não sei se eu faria, né? Não sei se eu faria isso. Deus está pedindo Isaque. Deus está pedindo o que é holocausto? É um sacrifício totalmente queimado. Deus está pedindo aquele filho que ele deu para Abraão em sua velhice. Agora Deus está pedindo para Abraão sacrificar esse filho para ele. Aí, gente, nós vamos ver a fidelidade de Abraão para com esse Deus. Aí a palavra de Deus diz que Abraão pega o seu filho, né? E começa a ir para esse lugar. E aí o filho pergunta, né, algumas vezes: pai, mas onde nós estamos indo? E ele fala: nós vamos oferecer um sacrifício para o Senhor, né?
Aí Isaac pergunta para o seu pai, lá no capítulo 7. No capítulo 22, versículo 7. Isaac disse ao seu pai Abraão: Meu pai. Sim, disse meu filho, respondeu Abraão. Isaac perguntou: As brasas e a lenha estão aqui, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Aí Abraão diz: Deus mesmo há de prover o cordeiro para si, para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar. Aí, gente, a palavra de Deus diz que quando o menino já estava lá amarrado, Abraão amarra o menino, né? Quando ele já está com o cutelo, né? Com o machado para cortar, para sacrificar o menino, o anjo do Senhor, ele aparece e fala assim: Abraão, Abraão, Abraão. E ele diz: Eis-me aqui. Aí ele fala assim: Não toque no rapaz, disse o anjo, não lhe faça nada. Agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou nem o seu filho, o seu único filho. Gente, aí aquele lugar passou a ser chamado de o Senhor proverá, porque Abraão, a fé dele era tão grande em Deus, que eu acredito que a palavra fala que quer ver? Não sei se está falando isso aqui, peraí. Que mesmo ele acreditava tanto em Deus, né? Que mesmo que ele tivesse queimado o filho dele, tivesse virado cinzas, Deus podia ressuscitar o menino das cinzas. A fé dele era desse tamanho aí, gente, que vocês estão ouvindo. Então, o Senhor, aí eles olham e aparece ali um cordeiro. E aí Abraão sacrifica aquele cordeiro que apareceu ali. E aí Deus vê como Abraão é fiel a ele. Fala: realmente, agora eu vi que você teme a Deus, que você não negou. Então nós vemos aqui, Abraão não negou nem o seu único filho, gente. Ele temia tanto a Deus que até aquele filho, amado filho dele, ele estava disposto a sacrificar para Deus. E hoje, quantas coisas simples, né? Talvez Deus tenha pedido para nós e nós não temos coragem de oferecer para Deus como sacrifício, né? Aí nessa hora, por isso que nós vemos Abraão sendo chamado de o pai da fé, né? Porque tamanha foi a fé dele, deste homem, que nem o próprio filho ele negou para Deus, né? Mas aí Deus interviu. Aí nós vamos ver que depois Abraão, depois o filho, a Sara morre, né? Ela viveu ali com Sara viveu 127 anos. Com 127 anos, Sara ela é recolhida, né? Ela vai descansar ali junto com seus antepassados. Aí Abraão chora, né? Chora, lamenta por ela. E aí ele compra uma capela ali, né? Compra uma região montanhosa para que ele pudesse sepultar. Ele faz questão, aí nós vemos um fato de como ele era justo. Aqueles homens gostavam tanto dele, ele era considerado como um príncipe, né, para aquele povo. E eles falam: não, a gente vai ceder a propriedade para você. Ele fala: não, eu vou pagar o preço. Não, mas não precisa, nós gostamos muito de você, não, você é muito querido aqui, nós vamos ceder essa propriedade para você, né? Vocês leram aí, né, no capítulo 23. Aí ele fala: não, mas eu quero pagar, eu vou pagar o preço justo. Aí ele compra aquela região, que nós vamos ver depois que os seus descendentes, eles morrem e alguns vão sendo sepultados ali nessa região. Aí Abraão, ele quer, agora ele já está ficando velho e ele tem medo. Isaac já está com 40 anos, ainda não tem nenhuma esposa. Então Abraão tem medo de morrer e Isaac ainda não ter se casado. Então ele chama o seu servo Eliezer e faz ele prometer que ele encontraria uma esposa para Isaac, mas essa esposa não podia ser dali, da onde ele estava vivendo. Abraão fala assim: ó, me promete, põe a mão embaixo da minha coxa, porque era um sinal de juramento, né? Põe a mão embaixo da minha coxa e me prometa que você vai lá na terra dos meus parentes e vai buscar uma esposa para Isaac lá, né? Para que nós não venhamos entristecer o coração de Deus, né? E pegar uma dessas mulheres daqui, porque ele sabia que aquele povo era tudo corrompido. Então,
aquele servo promete. Aí nós vemos que ele vai até a terra de onde Abraão, a família de Abraão ainda vivia, porque Abraão aqui já estava morando em outra região, né? Ele já estava bem avançado já em idade. Mas depois nós vamos ver que ele casa de novo, gente. Abraão, por incrível que pareça, ele vai se casar de novo. Vai ter mais filhos e filhas com Quetura. O nome de sua outra esposa agora vai ser Quetura. E ele vai ter ali mais filhos e filhas. Mas antes da gente entrar nessa parte, nós vamos ver que o servo de Abraão, ele vai lá para a terra de... Quer ver? Ele vai lá para a terra de onde estavam vivendo os parentes lá. Betuel. Ele encontra a Rebeca. Ele fala, aquela moça, ele faz um juramento para ele pede uma ajuda para o Senhor, né? Como que eu vou saber quem que é essa moça? Então ele faz um trato com Deus. Ele fala, Senhor, aquela que eu encontrar, e se eu encontrar no canto, lá tirando água no poço, aquela que eu falar assim, ó, que vier me oferecer, né? Não vai ser nem eu que vou pedir, mas que vier me oferecer água não só para mim, mas também para os meus camelos, eu vou saber que essa é a que você tem como esposa para Isaac. Então, quando ele chega ali para beber água, ele vê que vai chegando algumas moças e vem Rebeca para tirar água. Gente, eram 12, a palavra de Deus fala que era 12 camelos, tá? Quer ver? Deixa eu achar aqui só para eu confirmar se é isso mesmo. Se vocês acharem aí na Bíblia de vocês, vocês me falam, tá? Rebeca, tá? Era filha de Betuel. Betuel era filho de Naor, irmão de Abraão. Então, eles eram parentes ali, né? Ó, dirigiu-se à fonte e tirou água. Ele disse, por favor, dê-me de beber. Então, ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse, bebe e também darei água aos teus camelos. Aí, gente, era muito camelo. Então, ela ia ter que fazer aquele serviço braçal várias vezes, né? Não era uma vez só que ela ia ter que puxar o cântaro. Ela tinha que puxar várias vezes porque era muito camelo para dar água, gente. Então, ele viu que aquela era a mulher que Deus tinha realmente para Isaac. Aí, ele vai até o pai, né, da Rebeca, até Betuel, e fala assim, olha, ele fala de onde ele vem, né? Amando de quem que ele vem. E ele fala que ele vem para buscar uma esposa para Isaac, filho de Abraão. E ele ele leva muitos bens para ela, né? Muitas joias, roupas. E aí a família dela, né, se reúne para saber se ela deseja ir. E ela fala, não, eu quero ir. Então, a palavra de Deus fala que ela vai e ela casa, então, ela vai casar com Isaac, filho de Abraão. Aí, deste casamento, nós vamos ver agora, nós estamos quase entrando aqui, gente, em Israel, tá? Aí, deste casamento, ela também era estéril. E a palavra de Deus fala que ela também era estéril e que Isaac orou por ela. Aí, agora nós vamos ver no capítulo 25 que a morte de Abraão. Então, Abraão casou-se de novo com Quetura. Aí eu vou ler o nome dos filhos que ele teve aqui com Quetura, tá? Então, os filhos foram Zimran, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suã. Então, esses foram os filhos que ele teve com Quetura. Aí depois nós vamos ver, Abraão deixou tudo que ele tinha para Isaac. Os outros filhos ele presenteou. Aí Abraão viveu 175 anos. Morreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael o sepultaram na caverna de Macpela, perto de Mamre, no campo de Efron. Foi lá onde Sara, né, estava sepultada. Foi ali que ele sepultou Sara. E eles foram sepultados ali juntos, tá? Aí, nós vemos aqui também que Ismael teve filhos. Ismael teve 12 filhos, tá, gente? São esses os filhos de Ismael. Nebaiote, o filho mais velho. Quedar,
Abdiel, Mibzão, Mismar, Dumá, Massá, Haddad, Temã, Jetur, Nafis e Quedimá. Esses são os filhos de Ismael, o filho de Abraão com a escrava Agar. Aí agora nós vamos entrar na parte da Rebeca, que Rebeca também não podia gerar, né? Ela também sofria com a esterilidade. Então, aqui eu vejo algo muito bonito, né? A palavra de Deus diz que Isaac estava com 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Isaac orou, aqui no capítulo 25, versículo 21. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e a sua mulher engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que diz: por que está me acontecendo isso? Foi então ela consultar ao Senhor. 2 nações estão dentro do seu ventre. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, Deus já está falando aqui para Rebeca o que aconteceria. Esaú e Jacó, gêmeos, Rebeca está grávida de gêmeos. Aí a palavra de Deus diz que Esaú era ruivo, né? Porque o pelo dele, o braço dele era todo peludo e vermelho. Então, este era caçador. E nós vemos algo aqui que não era muito legal. Nós vemos aqui que Isaac, ele tinha preferência por esse filho Esaú. Era o filho mais querido dele. E Rebeca tinha preferência por Jacó, que era o filho preferido dela. Então, Jacó era pastor de ovelhas. E o outro era caçador, né? E Isaac gostava de comer as caças preparadas por esse seu filho. Então, nós vemos aqui que Esaú ele vai rejeitar a sua primogenitura, porque a palavra de Deus diz que ele nasceu primeiro, então era ele para ser o primogênito. Só que aí um dia ele chegou da caça muito faminto, com muita fome. Jacó estava preparando um prato de lentilhas e ele fala assim para mim: dá para mim esse prato aí de lentilhas. Então Jacó fala assim: não, só vou dar se você ceder a mim o direito de ser o filho primogênito. Então ele fala: o que me vale? Eu tô quase morrendo de fome, o que me vale essa primogenitura? Então aqui, gente, ele rejeita a sua primogenitura. Aqui nós vemos ele trocando algo que era Deus que tinha dado para ele por uma simples comida, tá? Então ele fala assim: se eu morrer, do que me vale essa primogenitura? Eu tô quase morrendo de fome, então pode ser o primogênito aí me dá esse prato de comida aí. Então ele deu. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Aí ele fez o seu juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Aí Jacó serve a Esaú pão com ensopado de lentilhas, que no final do capítulo 25, tá? Assim, Esaú desprezou o direito de filho mais velho. Aí, gente, nós vemos que vai acontecer algo. A Rebeca, ela fala assim: olha, eu tenho uma ideia. Isaac começa a ficar muito velho e já não tá enxergando direito. Ela fala: eu tenho uma ideia. Isaac pede para Esaú, que é o filho mais velho, ir preparar uma caça e trazer para ele, que ele vai abençoar ele, porque ele já vai morrer, já tá à beira da morte, mas antes ele quer abençoar a Esaú. Aí Rebeca fala assim: a hora que ele sair para caçar, você vem, que eu vou preparar uma comida, você vai e leva, a gente põe um pelo no teu braço, uma roupa peluda, para fingir que você é o teu irmão. Como ele não enxerga direito, nós vamos enganar ele. Olha isso, gente. Então a palavra de Deus vai dizer que eles enganam Isaac. Aí, enquanto Esaú está lá caçando, Jacó chega com a comida preparada. E Isaac fala assim: não, mas chega perto de mim para eu ter certeza que você é Esaú. Aí ele passa a mão, sente os pelos ali que eles armaram, né? Toda a situação. E ele acredita nessa mentira, né? E ali ele abençoa o seu filho Jacó, né? Aqui fala, Isaac abençoa Jacó.
Ele fala assim: meu filho respondeu: estou aqui, pai. Já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas. Aqui foi quando ele direcionou a ordem, né? Para Esaú. A Esaú saiu para caçar. Agora deixa eu achar aqui a parte que ele vai abençoar. Jacó. Jacó, lá no capítulo 27, versículo 22. Jacó aproximou-se do seu pai Isaque, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú. Não o reconheceu, pois os seus braços estavam peludos como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Então aqui Jacó abençoa, Isaque abençoa a Jacó, achando que ele estava abençoando a Esaú. Aí, gente, uma vez que ele fez isso, ele não pode mais mudar, porque já foi declarado. Aí ele disse: meu filho, traga-me a sua caça para que eu coma e o abençoe. Aí ele trouxe, o pai comeu, né? Aí venha cá, meu filho, me dê um beijo. Aí ele se aproximou e beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaque o abençoou, dizendo: ah, o cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu orvalho e da terra riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações os sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor dos seus irmãos, e curvem-se diante de você todos os filhos de sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. Quando Isaque acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, o seu irmão Esaú chegou. Aí começa a briga, gente. Esaú chega com a caça para apresentar para o pai. Aí ele fala assim para o pai: meu pai, levante-se e coma da minha caça para que o Senhor me dê a bênção. Aí ele perguntou, né? Isaque perguntou: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Aí, profundamente abalado, a palavra do Senhor vai dizer que Isaque começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar e a ele abençoei. E abençoado ele será. Uma vez que ele foi abençoado, ele já está abençoado, gente. Aí Esaú ouviu essas palavras do seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, e implorou: abençoe também a mim, né? Ele fala assim: não é com razão que seu nome é Jacó, né? Porque Jacó significava enganador. Já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Aí o Senhor não, aí ele fala assim: gente, mas o Senhor não tem nenhuma bênção, pai, reservada para mim também, né? Imagino que ele já estava ali indignado, gente, né? Com isso que Jacó fez. Aí o pai dele vai falar, vai declarar uma bênção agora sobre a vida dele também. Isaque respondeu a Esaú: eu constituí Senhor sobre você e sobre seus parentes, tornarei servos dele. E a ele supri de cereal e de vinho, o que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Esaú pediu ao pai: meu pai, o Senhor tem apenas uma bênção. Abençoe a mim também. Então Esaú chorou em alta voz. Isaque, seu pai, lhe respondeu: sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então agora aqui, gente, Jacó, ele vai fugir, tá? Ele vai fugir porque Esaú tá querendo matar ele. Então agora ele vai lá para casa de Labão. A Rebeca fala assim para ele: foge lá para casa do meu irmão Labão. E para lá ele vai, porque ali ele não podia viver mais, porque Esaú estava procurando matar ele. Então nós vemos aqui essa desavença de família, gente, porque Jacó engana o seu irmão, toma o direito de primogenitura, né? E foi algo que ele fez que foi errado, mas tudo isso tinha sido falado para Rebeca quando ela estava grávida. Lembra que eu li, que está falando aqui na Bíblia? Então tudo isso já tinha sido falado por Deus, né? 2 povos dentro do seu ventre, né? Eles já tem 2 povos aí dentro do seu ventre brigando, né? Então ele fica por um bom tempo
afastado do seu irmão, né? Com medo do seu irmão, porque seu irmão queria matá-lo por conta disso que ele fez. Então lá aí a palavra de Deus vai contar agora a história de Jacó se casando. Agora ele é o enganado, né? Como a gente vê que todas as nossas atitudes, todos os nossos atos, ele tem a consequência. Então agora ele será o enganado, porque quando ele vai casar com a filha de Labão, ele acha que ele está casando com a Raquel, mas na verdade quando ele se deita, que ele vai ver, o seu sogro deu a ele a outra filha, que ele fala que é costume dar a filha mais velha primeiro. Ele já tinha trabalhado 7 anos, gente, para conseguir casar. Quando ele consegue, ele casa, ele recebe Lia, e não era aquela que ele amava, né? Ele amava Raquel, ele queria Raquel. Aí ele tem que trabalhar mais 7 anos, a palavra de Deus vai dizer, para que ele então se case também com Raquel. Então ele teve aí, Jacó teve 2 esposas, tá? Lia e Raquel. Lia foi a que o pai, que Labão deu, né, como a filha mais velha, mas Raquel era o grande amor de Jacó, né? Vamos dizer assim. Era aquele que ele queria desde sempre. E esta também, gente, era estéril. Ela também era estéril, tá? Aí nós vemos que... deixa eu só achar aqui. Só um momentinho. Antes disso tudo acontecer, quando Jacó estava indo para lá, só antes de eu me esquecer de falar isso para vocês, quando Jacó estava indo para lá, gente, Jacó partiu, né? Aí ele chega ali em um lugar e ele tem um sonho. Ele tem um sonho. Ele tá apoiado, ele viu uma escada apoiada na terra e o seu topo alcançava os céus. E anjos do céu subiam e desciam, subiam e desciam. Aí, ao lado estava o Senhor. Tô lendo aqui, tá? No capítulo 28, versículo 13. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai, Abraão, e Deus de Isaac. Então ali, gente, nós vamos ver pela primeira vez Deus ele aparecendo para Jacó, né? Aí Deus ele vai aparecer pessoalmente para ele ali e confirmar tudo aquilo que já tinha sido falado para ele através de seu pai, né? Tudo aquilo que já tinha sido falado para o seu avô, para o seu pai. Agora Deus vem e aparece a Jacó e vai falar para ele também, ó. Deus vai tornar a falar para ele: darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. A terra na onde você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e de sua descendência. Aqui nós vemos que Deus, ele está mudando a sorte de Jacó, tá, gente? Mas não é Jacó o enganador, aquele que trapaceou seu irmão, mas nós vemos aqui Deus mudando a sorte dele. Aí Jacó acordou do sono, né, e disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Ele teve medo e disse: temível é este lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou uma pedra que tinha sido usada como travesseiro, colocou em pé como uma coluna, derramou óleo sobre ela, sobre o topo, e deu o nome de Betel àquele lugar, né? Embora aquela cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto com Deus, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa e levar-me de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que ele me der, certamente lhe darei o dízimo. Então, ele levantou este memorial, aquela pedra como memorial, e ele está fazendo um trato ali com o Senhor, né? Aí vai falar que ele se encontra com a Raquel, ele se apaixona ali, né, por Raquel. Aí ele vai para a casa de Labão. Aí, como eu tinha contado para vocês já anteriormente,
ela estava ali, né? A Raquel, ela cuidava das ovelhas, né, de seu pai. Aí aconteceu tudo isso. Aí ele teve que se submeter ao seu sogro, Labão, por todos esses anos, né? Porque ele chegou ali sem nada, gente. Ele, embora eles tinham muitas posses, mas ele saiu fugido. Então ele chegou ali sem nada, mas disposto a trabalhar para conquistar suas coisas. Porque ele, se tinha uma coisa que ele não era, era preguiçoso. E ele também ali, ele passou a ser uma pessoa justa, tá? Aí a gente vai ver aqui na palavra que eles começam a ter um desentendimento, porque Labão, ele não combinava muito com Jacó, né? Labão era meio trapaceiro, né? Então, começa a dar problemas ali entre as ovelhas, né, dos dois. Depois nós vamos ver aqui. Mas antes de chegar nessa parte, a Lia era desprezada, né? E ela concedeu filhos. Raquel, porém, era estéril. Raquel, aquela que ele amava, era estéril. Então, agora eu vou falar para vocês quem foram os filhos, que é desses que vão vir as tribos de Israel, gente. As tribos de Israel, elas são formadas pelos filhos que Deus deu a Jacó, tá? Se vocês quiserem anotar isso daí. As 12 tribos de Israel são formadas pelos filhos que Deus deu a Jacó, com Lia, Raquel e as suas concubinas, tá? Então não foram filhos com uma mulher só. Então foram 4 mulheres que deram à luz filhos de Jacó. Então, até Raquel, que era estéril, deu à luz filhos. Depois nós vamos ver que ela foi ali abençoada. Deus muda a sorte de Raquel e concede a ela filhos também, tá, gente? Então, os filhos que Lia deu para Jacó foram eles: Rúben, o filho mais velho, Simeão, Levi e Judá, tá, gente? Rúben, Simeão, Levi e Judá. Aí depois nós vamos ver aqui guarda só esses nomes por enquanto. Depois nós vamos ter que ver que ele teve, Raquel disse: Deus me fez justiça, ouviu o meu clamor e deu um filho com a sua serva Bila. Raquel, então, ela vê que ela não pode ter filhos, então ela sente inveja de sua irmã, né? E por isso ela dá a sua serva Bila para ter filhos com Jacó. E desse relacionamento nasce então Dan e Naphtali. Então aí depois a Lia, quando a Lia viu isso, ela pegou uma serva sua chamada Zilpa e deu a Jacó também. Ficou aquela disputa, né? Vamos ver quem vai ter mais filho, né? Ela pega uma serva sua, Zilpa, e também dá para Jacó ter relações com ela para que ela tenha filhos. E nasce ali então Gade. Aí depois Jacó, Zilpa, serva de Lia, deu a Jacó mais um filho. Então, além de Gade, nasce também Aser, tá? Então, a filha de Zilpa com Jacó, Gade e Aser. Aí depois, gente, a Lia engravidou, e ela engravidou de Jacó do 5º filho. Então, ela engravida aqui do 5º filho, Issacar, mais um filho, tá? Aí Lia, depois Deus presenteou com uma dádiva preciosa. Agora o meu marido me tratará melhor, afinal já lhe dei 6 filhos. Por isso deu o nome, aí a Lia engravidou de novo e tem agora o 6º filho, gente, Zebulon. Algum tempo depois ela deu à luz a uma menina e chamou Diná. Teve também Diná. E Diná, gente, ela não vai entrar na contagem das tribos, porque naquela época mulher, na verdade Jacó, ele teve 13 filhos, tá? Contando com Diná. Mas mulheres naquela época não recebiam terra, não recebiam porções, tá? Ela recebia do seu marido. Quando ela se casasse, ela ia receber
do que o marido tivesse recebido de sua família, tá? Então, por isso que fala os 12 filhos de Jacó. Não fala 13, porque mulheres não eram contadas nessa época, tá? Então, mas vemos aqui que ele também teve uma filha chamada Diná. Aí depois, Deus lembrou-se de Raquel. Aí agora, gente, Deus vai dar um filho para Raquel. E eles vão dar o nome de José. Marca bem esse nome, José. Porque a história de José é linda, gente, é linda. E depois vem o filho Benjamim. Depois de José, vem o filho Benjamim. Então, Raquel deu 2 filhos para Jacó, tá? Foi José e Benjamim. Aí, depois nós vamos ver que Jacó, ele já estava com muitas riquezas, possuía já muita coisa. Começou a ter confronto aí com seu sogro, né? E ele vai juntar suas coisas e ele vai fugir do seu sogro. Ele vai falar assim, olha, nós precisamos ir embora porque já não tá dando certo mais o meu relacionamento com teu pai, né? Nós vemos ali que eles fazem um trato ali das ovelhas, né? Jacó fala ali, né, sobre as ovelhas que nascessem com listra, sem listra, eles fazem um trato ali, e Labão, ele não cumpre esse trato, ele passa a perna em Jacó. Então Jacó reúne suas coisas e fala, nós precisamos ir embora. E eles saem escondidos, gente, saem escondidos. Aí quando Labão, ele percebe que Jacó está indo embora, fugindo com seus netos e com a sua filha, ele começa a perseguir Jacó, até que em determinado lugar eles se encontram e eles vão fazer um acordo. Só que nesse meio todo, gente, eles tinham ali uma mania de idolatria, tá? Eles tinham alguns deuses de estimação. E na hora de ir embora, Raquel, ela pega um ídolo do seu pai. E não era para pegar nada, gente. Ela pega um ídolo do seu pai, ela rouba. E eles vão embora, só que ela não fala nada pra ninguém. Ela não fala nada pra ninguém. Deixa eu só achar aqui onde que tá. Ela não vai falar nada pra ninguém. E quando o Labão chega, ele fala assim, olha, era só você ter me avisado, né, que eu teria feito uma festa. Olha, acredito que ele foi até meio irônico, né? Eu teria feito uma festa pra me despedir de vocês, né? Pra vocês irem embora. Aí ele faz ali um acordo. Aí então a palavra de Deus fala assim, então Jacó tomou uma pedra e colocou em pé como coluna e disse aos seus parentes, juntem algumas pedras, elas apanharão pedras eles apanharam pedras e as amontoaram. Depois comeram ali. Labão o chamou Jegar Saduta, e Jacó o chamou de Galeede. Labão disse, este é um monte de pedras, é uma testemunha entre mim e você no dia de hoje, por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado de Mispá, porque ele declarou que o Senhor nos vigia, a mim e a você, enquanto estivermos separados um do outro. Se você maltratar minhas filhas, ou menosprezá-las, tomando outras mulheres além delas, ainda que ninguém saiba, lembre-se de que Deus é testemunha entre mim e você. Aí disse Labão a Jacó, aqui estão este monte de pedras e esta coluna que coloquei entre mim e você. São testemunhas de que não passarei para o lado de lá para prejudicá-lo, nem você passará para o lado de cá para prejudicar-me. Que o Deus de Abraão, Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome do temor de seu pai, Isaque, ofereceu ali um sacrifício no monte, chamou seus parentes que ali estavam para uma refeição. Aí depois comeram, na manhã seguinte, os beijou, né? Beijou suas filhas, os abençoou. Aí agora, aí eles vão embora, né? Eles fazem esse trato aí e eles vão embora. Despede ali do pai, as filhas se despedem do pai e vão passar a viver agora em outra região.
Só um minutinho que eu tô achando aqui. Aí aqui eu quero ler para vocês a parte que fala que Raquel, ela pegou um pertence aqui, né? Pegou esses deuses. Aí Jacó respondeu para Labão: tive medo, pois pensei que você tiraria suas filhas de mim à força. Quanto aos seus deuses, quem for encontrado com eles não ficará vivo. Olha o que ele fala, gente. Porque ele não sabia que era Raquel. E Raquel ficou bem quietinha ali. Ela não falou que tinha pegado, né? Ela pegou escondido. E Labão queria encontrar, né? Ele queria saber quem tinha pegado esses deuses. Raquel tinha colocado os ídolos dentro da sela do seu camelo e estava sentada em cima. Então, por isso, Labão começou a vasculhar e não achou. Não achou. Aí ela falou pro pai que ela estava naquelas épocas das mulheres, né, de fluxo, por isso que ela não ia se levantar. Pro pai dela, mas tudo mentira, gente, só pro pai dela não achar os ídolos que ela tava ali. Mas aí Jacó já tinha declarado, né? Quem for encontrado com eles não será vivo, não ficará vivo. Aí agora nós vamos entrar numa parte que Jacó, ele luta com Deus. Aqui ele vai ter o seu nome mudado para Israel. Mas antes disso, ele está se preparando para o seu encontro com o seu irmão. Ele está indo agora para a terra do seu pai, onde seu pai vivia, né? E agora ele começa a preparar um encontro com o seu irmão. Aí ele separa alguns grupos para ir na frente com as crianças, né? Para ver se o seu irmão tem misericórdia e não queira matar ele, né? Porque ele não sabe como que vai encontrar o irmão dele. Ele não sabe como que o irmão dele vai receber ele, porque fazem já muitos anos que eles não se veem. E talvez ainda o irmão dele está com muita raiva, né? Muito ódio no coração. Então, ele começa a seguir o caminho. E a palavra de Deus diz que os anjos de Deus vieram ao encontro dele. E quando Jacó os avistou, disse: este é o exército de Deus. Por isso deu aquele lugar o nome de Maanaim. Então ele viu o exército de Deus ali, gente, junto com eles. Aí Jacó manda mensageiros antes de chegar em Esaú, né? Vocês dirão o seguinte ao meu senhor: assim diz o seu servo Jacó. Morei na casa de Labão, com ele permaneci até agora. Tenho bois, jumentos, cabras, ovelhas, servos e servas. E envio esta mensagem ao meu senhor para que me recebas bem. Aí foram até seu irmão Esaú, e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Quando ele soube disso, ele ficou com medo, gente. Aí ele dividiu 2 grupos, todos que estavam com ele, né? Como tanto as ovelhas, cabras, camelos, as crianças. Ele decide fazer isso porque ele fala: se Esaú vier me atacar um desses grupos, o outro poderá escapar, né? Então, aí nós vemos ali que quando Esaú está chegando perto, Esaú ele encontra o seu irmão, né? E eles começam a chorar, eles se abraçam. Então, naquela hora, toda desavença cai por terra, né? Porque Jacó tinha feito uma oração para Deus, né? Jacó tinha pedido para o Senhor: o Senhor diz que me disseste, né? Volte para casa, para a sua terra, para os seus parentes, que eu farei prosperar. Então, ele fala, né? Ele faz essa oração para Deus. Aí ele pede para que livra-me, rogo-te das mãos do meu irmão, porque tenho medo que ele venha nos atacar, tanto a mim quanto as mães e as crianças. Tô lendo aqui no capítulo 32 já, tá, gente? No versículo 20, no versículo 11. Ele pede para Deus livrar, pois tu prometeste, esteja certo de que eu farei prosperar e farei seus descendentes tão numerosos quanto a areia do mar, que não se pode contar. Então ele está lembrando a Deus, não que Deus se esqueceu, mas ele está falando para Deus: o Senhor fez essa promessa para mim, né? Então me livra da mão do meu irmão, porque essa promessa, eu estou certo que essa promessa ela vai se cumprir, mas me dá livramento das mãos do meu irmão, né? Que estava tentando matar ele naquela época, né? Aí, agora nós vamos entrar aqui
na parte que Jacó luta com Deus. Diz a palavra de Deus que Jacó está ali, levantou-se, tomou suas mulheres, suas servas, né, para atravessar o lugar de passagem de Jaboque. Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Essa é uma passagem muito conhecida também, tá, gente? Já eu vou estar encerrando essa aula, tá, para não ficar muito longa. Então, vamos falar ainda essa parte aqui. E depois nós vamos ver como que foi o encontro dele com Esaú. Aí nós vamos encerrar. Aí essa parte é muito famosa porque a palavra é a parte que fala de quando Jacó luta com Deus e quando ele prevalece, né? Lutaste com Deus e prevaleceu. Então ele tem o seu nome mudado para Israel, tá? Aqui no capítulo 32 de Gênesis, no versículo, deixa eu ler aqui. No versículo 29, ele tá lá lutando e ele fala assim, prosseguiu Jacó: peço-te que me digas o teu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou aquele lugar de Peniel, pois disse: vi Deus face a face, todavia minha vida foi poupada. Então lembra que eu falei para vocês que quem via Deus morria, né? Não suportava. Mas ali ele viu Deus face a face, mas ele não morreu, ele teve sua vida poupada. Aí fala que ele gruda, né, na perna daquele anjo ali. Fala aqui no versículo 25: quando o homem viu que não poderia dominar Jacó, tocou na articulação da coxa, de forma que a deslocou enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei antes que me abençoe. Aí o homem perguntou: qual é o seu nome? Aí, gente, ele tá falando assim: como que é teu nome? Ele tá fazendo uma reflexão ali para Jacó. Como que é teu nome, Jacó? Ele sabia, né? Não falou Jacó, né? Eu que tô falando. Aí ele responde: Jacó. Então, na hora que ele responde Jacó, ele já fala enganador, ele já pensa, né? Enganador, trapaceiro. Já começa uma reflexão ali na cabeça de Jacó. Aí ele fala assim: então o seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Então ele tem o seu nome mudado. Deus muda a sorte dele, tá? Israel significa aquele que luta com Deus, tá? E quem luta com Deus, gente, quem tem Deus em suas batalhas certamente vencerá, né? Então agora aquele que era considerado enganador e trapaceiro, agora tem seu nome mudado para Israel. Aí nós vamos ver aqui no 33 que vai falar sobre o encontro dos dois irmãos, tá? Deixa eu ver aqui. Capítulo 33, versículo 4, diz assim: mas Esaú correu ao encontro de Jacó e abraçou-se ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu a teu servo. Então, ser bem recebido por ti, meu senhor, o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Aí ele responde: ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: não, se te agrades de mim, aceita este presente da minha parte, porque ver a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste tão bem. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu que Esaú acabou aceitando. Então disse Esaú: vamos seguir em frente, e eu acompanharei. Aí aqui a gente vê que os dois irmãos fizeram as pazes, né? Jacó e Esaú agora já são amigos novamente. Mas aí Esaú volta para Seir, volta a viver lá para Seir, e Jacó todavia foi para Sucote. Aí é onde construiu a sua casa,
né, seus abrigos. Então cada um vai para um lado, eles não vivem juntos, né? Mas até ali veio o perdão, né? Eles se reconciliaram. Jacó se arrepende, né? Acredito que até aqui Jacó, ele teve um arrependimento de tudo que aconteceu, de tudo que ele fez, né? Que o importante, gente, é isso. É a gente reconhecer os nossos erros, né? Independente do que nós temos feito até hoje. Independente da gravidade dos nossos pecados, dos nossos erros, mas importa que a gente chegue a um momento de nos arrepender, confessar os nossos pecados, porque mediante a confissão, o Senhor, ele vem e entra com a misericórdia. A misericórdia, ela só pode ser operada na nossa vida quando Jacó, ele não podia dar sequência a essa geração, a ser de Israel, sem ter esse conserto com o seu irmão. Entende, gente? Então era necessário ele ter esse conserto, passar por esse período de encontro, onde ele receberia o perdão. Ele precisava ter o perdão do seu irmão, para que daí então ele conseguisse viver todas as promessas que Deus tinha para a vida dele, certo? Aí agora nós vemos aqui. Aí tem uma passagem interessante aqui no capítulo 34, que acontece algo. Lembra que Jacó tinha uma filha, Diná? Ela foi violentada sexualmente, gente. E aí o que aconteceu? Os filhos de Jacó mais velho, Rúben, quer ver? Os filhos de Jacó, algum deles, né? Eles não suportaram ver aquilo e eles foram lá e mataram, gente. Eles arrazoaram com o povo daquela cidade. A palavra de Deus fala lá no capítulo 34 que 3 dias depois, quando ainda sofriam dores, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, pegaram suas espadas e atacaram a cidade desprevenida, matando todos os homens. Eles falaram que tinha que circuncidar, né, o cara que queria casar com ela, porque violentou ela. Eles falaram, não, então a gente casa, eu vou casar com ela, né, vou assumir ela como esposa. Aí eles falaram, tá bom, mas primeiro vocês têm que ser circuncidados, para ser parte do nosso povo, né. Aí eles aceitaram, não, a gente vai ser circuncidado, circuncidou ele, né, o pai dele lá. Aí, gente, enquanto eles ainda estavam em recuperação da circuncisão, a palavra de Deus fala que Simeão e Levi, os 2 irmãos de Diná, que eram filhos de Lia, né, com Jacó, eles pegam a espada, gente, e eles mataram ao fio da espada Amor e seu filho Siquém, e tiraram Diná de Siquém e partiram. Então eles foram lá e mataram aqueles 2 caras, né, que estavam dispostos, né, a casar com Diná. E essa atitude deles, gente, gerou um grande conflito, porque depois que eles fizeram isso, vieram então outros filhos de Jacó, passando pelos corpos, saquearam a cidade, né, apoderaram-se das ovelhas, dos bois, dos jumentos, de tudo que havia, levaram as mulheres, as crianças, saquearam todos os bens. Gente, foi um verdadeiro caos, tá, o que aconteceu. Então Jacó disse a Simeão e Levi, vocês me puseram em grandes apuros, atraindo sobre mim ódio dos cananeus e dos ferezeus, habitantes desta terra. Somos poucos, e se eles se juntarem suas forças e nos atacarem, eu e minha família seremos destruídos. Mas eles responderam, está certo que eles maltrataram nossa irmã, né? Tipo, eles trataram ela como prostituta, então eles resolveram agir com as próprias mãos, tá? Aí, nós vamos ver aqui, deixa eu ver que hora que é, gente. Nós vamos ver aqui, tá conseguindo entender, gente? Tá ficando claro? Tá tudo bem aí? Tô falando muito rápido? Não? Então tá. Aí nós vamos ver aqui depois, Jacó vai retornar para Betel. Depois nós vamos ver a morte de Isaac, de Raquel, né?
Depois os descendentes, a palavra de Deus vai falar quem são os descendentes de Esaú. Quando vocês ouvirem a palavra que é edomitas, e quem são os edomitas? São os descendentes de Esaú, que também é chamado de Edom, tá, gente? Então, Edom e Esaú é a mesma coisa. Então, edomitas são os descendentes de Esaú, que eles viviam ali nos montes de Seir, tá? Aí depois nós vamos ver a palavra de Deus vai falar os descendentes de Seir, vai falar sobre as descendências, tá, gente? Aí antes de Raquel morrer ali, ó, antes de Raquel morrer, ela teve esse filho que foi o Benjamim, tá? Que foi o segundo filho dela. Ela teve grandes dores, né? Começou a dar à luz com grande dificuldade. E enquanto sofria muito, tentando dar à luz, a parteira lhe disse: não tenha medo, pois você terá ainda outro menino. E já a ponto de lhe sair-lhe a vida, quando estava morrendo, deu ao filho o nome Benoni, que significa filho da minha aflição. Mas aí o seu pai mudou o nome para Benjamim. Aí Raquel morreu. Então, gente, isso pode ter sido a consequência daquele... Lembra que Raquel tinha pegado o ídolo do seu pai escondido? Então, nós vemos aqui Raquel dando à luz ao seu último filho. E aí ela morre, assim que ela está dando à luz ao Benjamim. A palavra de Deus diz que ela morre, tá, gente? Então, isso foi uma consequência. E aí Jacó tinha falado, né, que não permaneça vivo aquele que estiver com os seus deuses, tá, gente? Então, nós vemos aqui uma consequência, né, de uma atitude impensada, né? Ela não teve arrependimento da parte dela, né, nessa questão. Ela não confessou que estava com ela, né? E a vida dela, infelizmente, não foi poupada, tá? Uma consequência de quando a gente não confessa nossos erros. A palavra de Deus diz que o salário do pecado, ele é a morte. E ainda assim, gente, para piorar ainda mais, o que ela traz consigo? Ídolos, coisas que o Senhor reprova, tá? Porque ali, Deus tinha que ser o único Deus da vida deles. Não era para ela trazer nenhum ídolo, né? Então, além de tudo, ela trouxe ídolos. Aí a Raquel é morta, né? Ela é sepultada ali com seus antepassados. Aí agora a palavra de Deus lá no capítulo 36 vai falar dos descendentes de Esaú, que é o irmão de Isaac, irmão de Israel, né? Jacó, que agora é Israel. Aí depois vamos ver os descendentes de Seir, que são os descendentes de Esaú. Depois nós vamos ver os reis e chefes de Edom, tá? Quem são os reis e os chefes agora lá em Edom. Aí nós vamos ver agora, gente, o José, tá? Vocês querem entrar na história de José agora? Ou a gente entra na próxima aula e a gente já encerra tudo? Vamos deixar para a próxima aula, né? Já tá ficando tarde. Já é 10h26, já vai dar... Já deu 1h40 aí que a gente tá aqui, né? 1h40. A nossa hora passa muito rápido, né? Então, eu vou encerrar aqui. Depois nós vamos começar no versículo 37, tá? Gênesis vai até o capítulo 50. Até o capítulo 50, tá, gente? Vou encerrar aqui no 37. Na próxima aula, então, a gente já encerra tudo. A gente vai entrar na história de José, mas hoje nós percorremos aí um pouco sobre a descendência de Abraão, os filhos, né, de Abraão, Isaac, vimos aí, né, as consequências dos pecados, né, vimos aí Deus mudando a sorte de algumas pessoas, né, Deus cumprindo com a promessa que ele tinha feito a Abraão. E aí depois se vocês quiserem
Todo mundo que tá aqui já estudou, conseguiu ler já todo o livro de Gênesis ou ainda não? Ainda não? Então, quem ainda não leu o livro todo de Gênesis, então termina de ler o livro de Gênesis para a semana que vem a gente já entrar. Se eu conseguir, eu vou gravar uma aula, tá? Essa semana ainda. E eu coloco aqui para vocês, finalizando esse livro de Gênesis, tá? Mas, então, eu acho que hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Alguém tem alguma dúvida? Só para a gente encerrar.